Uma crença comum no tempo de Jesus, início do primeiro século, era a de que doenças e enfermidades sempre estavam atreladas a algum pecado cometido. Como se sempre que você caísse em algum pecado, Deus imediatamente estava pronto a te punir por isso. E isso é algo tão errado à luz do Evangelho que o próprio Jesus corrige os discípulos dele. No momento que aparece um cego, eles perguntam assim: Senhor, quem foi que pecou? Foi ele ou foi os seus pais? Alguém tem que ter pecado para que essa pessoa esteja doente. E aí ele fala: não foi nem ele nem os seus pais que pecaram. Ou seja, há uma ideia errada aí. Isso aí é um fato. Como também é um fato que todo mal que existe no mundo decorre da queda do homem lá no Éden. Inclusive as nossas enfermidades. Inclusive a morte, a violência, a injustiça. A Bíblia ensina a gente que nada disso fazia parte de um plano de Deus. Isso faz parte, sim, de uma consequência inevitável para a rebeldia do homem contra Deus. O homem, eu e você e toda a humanidade, somos responsáveis por tudo isso acontecer. E aí, em relação especificamente a doenças, foi por causa dessa consequência do pecado que Jesus operou tantos milagres. Não só porque os milagres de Jesus autenticavam a sua natureza divina, como também mostravam o caráter redentivo, de conserto, que tinha a sua missão no mundo. Ou seja, o pecado do homem lá no Éden desgraçou a sua existência, trouxe doença, trouxe todo tipo de males, mas Jesus veio ao mundo para restaurar todas as coisas, para consertar o que está quebrado pelo pecado, para curar o que foi adoecido pelo pecado, para libertar aqueles que foram acorrentados pelo pecado, para tirar aqueles que estavam doentes no caminho de morte e dar a eles uma ressurreição para a vida eterna. É isso que o nosso batismo representa, não é? O apóstolo Paulo fala que nós fomos sepultados com Cristo na morte pelo batismo. Há um chamado a um novo nascimento, é uma nova vida em Cristo, que traz para nós cura, que faz a gente enxergar as coisas como elas de fato são, e não pelo viés da nossa natureza pecaminosa. E por causa disso, que Jesus, em alguns momentos que ele efetuou curas, ele falava assim: vai, a tua fé te salvou. Pô, mas ele não falou de salvação, ele estava curando uma pessoa. Mas é porque para Jesus a fé nele é a fé salvadora. Se alguém foi curado é porque teve fé nele. Se teve fé nele, então aí há salvação. As curas nunca são um fim em si mesmos no Evangelho. Elas são um meio pelo qual a pessoa conhece o Deus Redentor, Restaurador, que cura, que salva e que liberta. Cura e salvação caminham juntas por causa da mesma fé que move as duas coisas. Mas existem também pessoas que são absolutamente saudáveis, pessoas que não precisam tomar remédio nenhum, pessoas que cuidam da sua própria saúde, pessoas para quem você olha e diz assim: cara, que pessoa saudável, que exemplo de pessoa que sabe se cuidar, mas que são pessoas extremamente doentes de alma, são pessoas que precisam ser tratadas e tomar um remédio espiritual chamado Evangelho. Ou seja, se por um lado é verdade que cura e salvação física, cura física e salvação caminham juntas, santificação e salvação também caminham juntas, nunca estão dissociadas. Não é? O salvo sempre se santifica. A santificação é o processo pelo qual eu e você, paulatinamente, vamos sendo curados do mal do pecado, que um dia nos adoeceu completamente. E aí, mediante o poder do Espírito que produz em nós arrependimento, a gente começa a sentir asco pelo pecado, por aquilo que a gente tinha prazer, por aquilo que a gente amava, por aquilo com que a gente estava comprometido afetivamente. Só que esse processo de cura espiritual nem sempre é instantâneo. Há pecados que levaram anos, décadas para se instalar, para criar raízes, e eles também precisam de tempo para serem extirpados, para serem expurgados, para serem colocados para fora, né? Esse texto aqui mostra para a gente uma situação muito singular, em que Jesus cura através de um processo. E há elementos nesse relato de cura aqui que tem muito a ver
com que eu e você enfrentamos na nossa luta por santificação, na nossa luta por uma cura plena, por uma cura que não seja apenas aquela que a gente experimentou no momento que a gente teve um primeiro encontro com Jesus, mas uma cura que precisa continuar acontecendo. Vamos ler Marcos 8, 22. Diz assim: então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou: você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia de tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Até aqui. Esse é um relato que tem algumas peculiaridades. Primeiro que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, e é um evangelho pequeno, com 16 capítulos apenas, comparado com os outros. E ele só aparece em Marcos. Não foi um relato repetido, foi um relato que está ali só em Marcos. E há outro relato em João capítulo 9, em que Jesus também usa saliva, mas não é o cuspe, ele não cospe, ele usa saliva e faz uma lama, não é? Mas esse é o único com essa característica, em que Jesus cospe em alguém. Isso é muito engraçado, porque Jesus não tinha uma forma de curar pessoas em série. O mesmo formato, o mesmo padrão que eu usei para Bartimeu, eu vou usar para você. O mesmo jeito que eu lidei com Jonatas lá 30 anos atrás, eu vou lidar com você aqui. Não tem esse jeito. Ele lida com cada um com as suas peculiaridades. E há uma razão para ele agir de formas específicas com a gente, porque ele conhece a gente. O relacionamento dele com a gente é pessoal. Só aqui, nesse texto, Jesus curou em 2 etapas. É interessante que em nenhum outro relato Jesus cura em 2 etapas. Até porque ele é Deus, não tinha necessidade nenhuma de estabelecer esses 2 passos para a cura, vamos dizer assim. E a verdade, irmãos, é que também com a gente, muitas vezes, a cura não vai brotar de forma instantânea. E há propósitos de Deus para isso. E a gente precisa discernir quais são esses propósitos. O homem cego aqui pode representar, de um modo geral, todo homem com a natureza caída, adâmica, que naturalmente não consegue entender as coisas de Deus, porque são loucura para ele. Paulo explica isso. O homem natural é cego, o homem natural enxerga com os olhos, mas não consegue perceber, discernir, distinguir a realidade espiritual que o cerca. Então é preciso que o Espírito de Deus lhe dê esse discernimento. Do contrário, as coisas de Deus são loucura para ele. Paulo fala isso em 1 Coríntios 2,14. Mesmo nós, depois de alcançados pelo Evangelho, a gente pode ainda enxergar certas coisas de forma turva e embaçada, não enxergar claramente certas verdades sobre nós mesmos, sobre o mundo à nossa volta. Todo cristão tem que se ver no meio de um processo de cura e de aperfeiçoamento, e a gente precisa entender isso, porque mesmo alguns que estão presentes aqui hoje podem estar vendo pessoas como coisas, podem estar tendo uma visão errada, distorcida e equivocada sobre as pessoas, pode estar condicionado a se relacionar com as pessoas da forma errada, e não da forma que o Evangelho ensina. Podem não ter alcançado maturidade espiritual, podem estar sendo regidos ainda, que membros da igreja, batizados em plena comunhão, ainda assim sendo regidos por valores mundanos, tais como fama, poder, sensualidade, riqueza, coisas que são ídolos do nosso tempo, e gente que pode estar dentro da igreja ainda sendo regida por esses senhores, quando deveria ter já abdicado deles. Por isso, gente, todos nós que ainda estamos no processo de cura, essa noite o convite não é a constatação da tragédia, mas é a gente orar junto,
eu preciso ser curado. A gente fazer essa exclamação, é a gente ter essa tomada de consciência. O que Jesus nos ensina aqui nesse texto sobre cura plena pode ter muito a ver com o que eu e você precisamos experimentar. E a primeira lição que eu queria destacar é que a cura acontece quando andamos com boas companhias. Será que tem alguma coisa a ver a cura que Jesus traz sobre mim e pessoas com quem eu ando? E a Bíblia mostra que sim. Betsaida era uma cidade próxima a Cafarnaum, onde Jesus passou a maior parte do seu ministério. E o próprio Evangelho relata que Jesus fez muitas curas em Betsaida. Mas era uma cidade que, apesar disso, demonstrou muita dureza de coração com Jesus. Muito fechamento para a mensagem dele. A ponto de que, em um certo momento, registrado em Mateus 11, 21, Jesus fala assim: ai de você, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom, que eram conhecidas como cidades inimigas do povo de Deus, tivessem sido realizados os milagres que eu fiz aqui, eles teriam se convertido. Então, no dia do juízo, vai haver menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Gente, uma palavra muito dura de juízo sobre Betsaida. Mas há uma razão para Jesus ter proferido esse juízo. Jesus não saía por aí proferindo juízo sobre todas as cidades, mas sobre Corazim e Betsaida ele proferiu esse juízo. E é exatamente nesse contexto absolutamente hostil à mensagem de Jesus, num contexto de aversão àquilo que Jesus falava, num contexto que mesmo tendo, de uma cidade que mesmo tendo visto os milagres que ele tinha operado, havia um fechamento para a mensagem do Evangelho, é que um grupo de amigos pega um homem cego e diz o texto que eles primeiro levam ele até Jesus e pedem a Jesus para que toque neles. Homens, amigos de fé, gente que tinha fé para levar eles, para levar aquele cego, porque ele estava andando com as companhias corretas, ele estava andando com gente que levava ele para perto de Jesus. E essa é uma primeira pergunta que a gente tem que se fazer: será que eu estou andando com pessoas que me levam para mais perto de Deus? Ou será que eu estou andando com pessoas que me influenciam negativamente? E o Evangelho ensina a gente, sim, a ser cuidadoso e seletivo com quem a gente está andando. Caso semelhante ao daquele paralítico que foi descido pelos amigos pelo teto da casa para ser curado, né? Por quê? Porque eram amigos de verdade, que queriam levar aquele homem para perto da cura, para perto de Jesus, para o encontro com Deus. E a gente vive num mundo que é uma grande Betsaida, um mundo muito hostil à mensagem do Evangelho, aos valores do reino de Deus, aquilo que eu e você temos buscado viver como discípulos de Jesus, que não compreende certas lógicas, certos valores que regem a nossa vida. E muitos cristãos procuram dizer assim: não, eu preciso andar com essas pessoas porque, afinal de contas, Jesus esteve no meio de pecadores. É verdade, a gente tem uma missão na vida deles, a gente tem que ter amigos não cristãos, mas nunca para ser influenciados por ele, sempre para cumprir uma missão de influenciar a vida deles. Não fosse assim, o primeiro versículo do livro de Salmos não diria: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Felizes são aqueles que não estão andando com gente que faz mal, que afunda, que prejudica, que afasta de Deus. São aqueles que estão tendo critério na hora de escolher suas companhias. Porque, como Paulo orientaria depois, em Coríntios, as más companhias corrompem os bons costumes. Toma cuidado com quem você está andando. Porque se você está andando com pessoas não cristãs, e a gente recomenda que você tenha amigos não crentes, para ser uma bênção na vida deles, para mostrar para eles a beleza do Evangelho na prática, para influenciá-los no sentido de revelar Cristo para eles, amém. Mas se você está andando com eles para ser como eles, imitá-los nas suas práticas pecaminosas, é óbvio que Deus não tem esse conselho para você e esse propósito. E o próprio Jesus, diz o texto no verso 23, que toma aquele cego pelo braço e carinhosamente leva ele para fora da cidade. Olha, eu quero curar você, mas o ambiente que você está é um ambiente hostil demais.
não é um ambiente propício à fé. Eu preciso levar você para fora da aldeia. Eu preciso levar você para fora daqui. Nem sempre você vai estar preparado para lidar com o que Betsaida tem para você. E no final da sessão que a gente leu, Jesus fala para ele: não volta para a aldeia, vai para outro lugar. Esse lugar não vai fazer bem para a sua fé. Essas companhias não são boas. Então, é bíblico a gente ter critério de escolher com quem a gente tem andado. Porque tem gente que ajuda a gente na nossa caminhada com Deus, inspira a gente, e a gente inspira essas pessoas, e a gente fortalece a nossa fé um com o outro, e a gente vive em comunhão com elas, e a gente influencia elas. Mas tem gente que, pelo contrário, afasta a gente do caminho, né? E hoje em dia, gente, a gente está vivendo uma realidade em que a gente consegue gente para apoiar a gente em qualquer causa. Inventa uma causa completamente maluca e monta um canal no YouTube, você vai ter seguidores. Com qualquer maluquice que você inventar. É só abrir lá as redes sociais, você vai ver todo tipo de lixo cultural, de proposta das trevas sendo seguida por miríades de pessoas cegas, com seus guias cegos. Por outro lado, é possível que você esteja aqui hoje porque tinha gente intercedendo por você há muito tempo. Tinha gente investindo na sua vida, tinha gente falando para você: Jesus te ama, Jesus tem um projeto na tua vida. Teve gente tendo paciência com você, te amando de verdade, te trazendo para perto de Jesus. Foi isso que aqueles homens fizeram com o cego. O mundo é um lugar como Betsaida, é um lugar de céticos e zombadores de coração duro, mas é também um lugar de amigos que nos levam à cura, e a gente tem que saber escolher essas amizades, para que elas não enredem a gente, não coloquem a gente numa rede para prender e arrastar a gente para fora do caminho. Deus quer você perto de quem te aproxima dele, seja a relação qual for. Não vale a pena você estar me levando para longe de Deus, amém? Essa é a primeira verdade, para a gente buscar uma cura verdadeira, para a gente conseguir enxergar as coisas pela lente do Evangelho. A segunda verdade é que a cura que Deus começou em nós precisa continuar. É a ideia de processo, de continuidade, de algo que está inacabado ainda. Essa ideia está presente em todo o Evangelho. Veja que o relato diz que a cura se deu em 4 etapas. No primeiro momento, os homens fazem o movimento de levar aquele homem até Jesus. Depois, Jesus pega ele pelo braço, arrasta ele para fora da aldeia. E no terceiro momento, Jesus cospe no olho dele e impõe as mãos sobre ele, e ele consegue enxergar parcialmente. E finalmente, no quarto momento, o homem enxerga perfeitamente. Até que ele enxergue perfeitamente, há etapas, há um processo, há coisas que vão sendo que vão desafiando ele. Por quê? Será que Jesus não tinha poder para curar de primeira? Será que Jesus não podia fazer com ele como fez com todos os outros? Com certeza não. O fato é que muitas vezes, como eu disse, a gente vai ser tratado por Deus ao longo de anos. Tem coisas que ainda não foram tratadas na minha vida, tem coisas que ainda não foram totalmente tratadas na sua vida. Isso não quer dizer que nunca vão ser, quer dizer que Deus está trabalhando e Ele quer te levar nesse processo de cura e de libertação. A vida cristã deve ser marcada sempre por um progresso, e alguns textos falam sobre esse progresso. Queria ler um que está lá em 1 Tessalonicenses 4, Paulo diz assim: irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus que, assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Paulo está falando assim aos Tessalonicenses: olha, gente, eu estou vendo que vocês estão andando com Deus, eu estou vendo que até aqui vocês já superaram um monte de obstáculo, um monte de crise, um monte de enfermidade, um monte de cegueira, um monte de estupidez. Mas vocês não podem se acomodar, vocês não podem parar essa busca por progresso. Vocês têm que se ver num constante progresso. Continuem progredindo, não parem de progredir, porque o nosso alvo é Cristo. Porque o nosso alvo é ninguém menos do que aquele que é perfeito. E a própria palavra é revelada por Deus a nós dentro de uma progressão. Os teólogos falam da revelação progressiva da Bíblia, não é? Um livro escrito ao longo de 1500 anos por 40 autores diferentes, de contextos diferentes,
culturais, sociais, e escrevem dentro de uma linha progressiva da revelação de Deus, que passa por duas grandes alianças de Deus com o seu povo, separando primeiro Israel, depois a igreja. E aí, na antiga aliança, por exemplo, o autor Paulo em Colossenses vai dizer que havia rituais na antiga aliança que eram apenas sombra do que haveria de vir. A realidade, porém, diz ele, encontra-se em Cristo. Aquelas coisas da antiga aliança, aqueles rituais, aquelas cerimônias, são apenas sombra, são apenas algo que mostra que algo maior está vindo, algo que é real. E o que é real é Cristo. Deus não está comprometido com o nosso imediatismo. Ele, muitas vezes, vai estabelecer um processo que pode levar algum tempo. E esse processo é algo que Ele vai usar para tratar a gente de forma muito mais consistente e duradoura. Há muitas transformações súbitas que não duram muitas semanas, mas há transformações que vão sendo trabalhadas, tratadas, curadas a fundo na nossa vida, e certos pecados, então, que levaram tempo para criar raízes, e Deus vai tendo paciência com a gente para trabalhar a nossa cura. Isso quer dizer que a gente não deve se contentar com o que mudou até aqui, a gente deve querer mais, deve querer progresso. Pode ser que você não esteja enxergando tudo aquilo que Deus quer mudar em você. Nossa oração não deve ser só de confissão e pedindo a Deus que ajude a gente a tratar aquilo que a gente está enxergando. Deve ser também assim, Senhor, se tem algo que eu não estou enxergando, eu quero que o Senhor venha me fazer enxergar, e eu quero enfrentar meus reais problemas, minhas reais falhas, minhas reais deficiências, meus pontos de cegueira, para não ter nada obscuro na minha vida. Eu quero andar à plena luz do dia, porque o salmista, no Salmo 109, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Senhor, que a tua palavra me confronte, que o teu evangelho transforme o meu coração. E isso vai acontecer sempre quando a gente se vir dentro desse processo em que Deus está progressivamente operando no nosso coração, até que a gente lembre que a gente deve ser perfeito, como Jesus falou, como perfeito é o nosso Pai que está nos céus. Nosso padrão, nosso paradigma, nossa referência, nosso norte é aquele que é perfeito, o nosso Pai que está nos céus. O cristão sabe que não vai alcançar a perfeição nessa vida, mas é impossível, um verdadeiro cristão não estar vivendo em busca dessa perfeição representada por Cristo. Ele é o nosso referencial. Paulo fala em 2 Coríntios 3,18, e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Em outras palavras, o Espírito Santo tem trabalhado em nós e restaurado em nós a imagem e semelhança de Deus, com a qual nós fomos criados. E depois que o pecado embotou essa imagem, Cristo está recriando ela. Cristo em nós é a esperança da glória. Amém? Cristo em nós é a esperança de uma vida que de fato agrada a Deus. Esse processo que a Bíblia chama de santificação é um processo de cura que Deus começou em nós e que Ele precisa continuar até o nosso último dia aqui. E a gente nunca pode sair desse trilho, nunca pode deixar de se ver dentro de um progresso, dentro de uma evolução do ponto de vista da nossa relação com Deus. E uma terceira lição que eu queria destacar, no verso 23, Deus deseja que a gente seja uma nova criação. E é muito curioso o fato de Jesus ter cuspido no olho daquele homem. Quem é esse que vem aqui e cospe no meu olho? O que é isso? Naquele tempo não se sabia que o corpo humano é composto de 70% de água, né? Mas alguns teólogos entendem que a ideia de Jesus aqui é que ele estava evocando a sua natureza divina enquanto Deus criador. É isso que João fala lá no primeiro
capítulo, no primeiro verso, diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus, o Verbo. Ele é Criador, ele estava presente, ele tem a autoridade para fazer do barro o que ele quer, para pegar o cuspe, cuspir, e desse cuspe sair cura, tecido se refazer milagrosamente, porque ele é o Criador. Então não tem nada grande demais para ele, não tem nada que eu e você estejamos vivendo que não possa ser recriado, que não possa ser restaurado, que não possa ser refeito por aquele que é o Criador de todas as coisas. E essa é a mensagem do Evangelho, não é uma mensagem de venha e seja um melhor você mesmo, venha e deixe que Deus dê uma melhoradinha no seu caráter, deixe que Deus dê uma melhoradinha na sua vida. Não, é venha e morra para si mesmo. Foi isso que o pastor Henrique pregou semana passada. Se alguém está em Cristo, né? Perdão, irmãos, o versículo que ele citou, aquele que fala que cada um tome a sua cruz e siga o Senhor, né? A gente é chamado a tomar a nossa cruz, a negar nós mesmos e a seguir o nosso Senhor. E não existe mensagem mais poderosa do que essa. O projeto de Deus é que a gente morra para si mesmo e a gente viva para Deus em Cristo. Que agora quem vai ditar para mim como é que eu vou viver, quem vai me dar norte, discernimento em cada decisão é o Senhor, é a palavra dEle. Não importa se o pecado cegou a sua visão, aleijou a sua alma e até mesmo te matou por dentro. Agora você está diante do Criador de toda a existência. Amém? Não pequenas melhorias, mas uma transformação completa, um novo nascimento. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas passaram e agora tudo se fez novo. Tudo tem que se fazer novo. E em algumas situações isso é instantâneo, mas muitas vezes não vai ser instantâneo, vai ser processual. O fato é que a gente está diante de um Deus que tem poder para fazer como Ele quer. Alguns Ele vai curar instantaneamente, outros Ele vai trabalhar um processo. E essa é uma palavra de encorajamento para você não desistir. Hoje, nós estamos há 10 anos na igreja, buscando. Tem coisa que simplesmente eu não consigo abandonar, não consigo largar, ainda estou vendo as coisas de forma turva, ainda não estou tendo discernimento, não estou tendo força para dizer não para o pecado. E a mensagem de Jesus aqui essa noite isso não quer dizer que eu não estou trabalhando, isso não quer dizer que eu não vou te levar a enxergar perfeitamente todas as coisas, isso não quer dizer que você não vai viver uma nova realidade diante de Deus, amém? Umas aplicações. Primeira, escolha andar com quem te leva para mais perto da cura. Essa é uma decisão, seja seletivo mesmo. Eu vou ter amigos não cristãos, eu quero impactar a vida deles, mas eu preciso ter critérios com aqueles com quem eu tenho andado. Eu preciso ter certeza de que eu estou andando com gente que me revigora. O que é comunhão? Para que comunhão? Para que ficar vindo aqui? Para que andar uns com os outros? O que é comunhão cristã? Por que Jesus criou esse projeto chamado igreja? Porque a gente precisa estar junto para se fortalecer. A gente é um exército que Ele arregimentou para a gente se preparar para a batalha, e junto a gente se fortalece. E junto a gente se encoraja, a gente se inspira um no outro, a gente se deixa tratar, se deixa confrontar. E para isso existem células, existe discipulado, existe gente que está caminhando perto da gente e que está ajudando a gente a ir para mais perto de Jesus. Gente que de verdade é amigo nosso, gente que ama a gente de verdade. A célula daquele homem levou ele até Jesus. E vai ser assim muitas vezes com a gente. Você tem valorizado amigos de verdade? Você reage bem quando é confrontado por eles? O cristão é alguém que tem que reagir bem, porque tem gente que está enxergando coisas em mim, em você, que a gente não está enxergando. E se a gente é prepotente, a gente vai se fechar para aquilo que essas pessoas têm a falar com a gente. Mas se a gente nasceu de novo, tem o Espírito Santo, está em busca de santidade,
A gente quer saber o que essas pessoas têm a falar e a gente vai se deixar confrontar por elas. Gente que não nasceu de novo, que não tem uma mente do Espírito, não vai nunca entender o que é esse negócio de discipulado, prestação de contas. Para que isso? Quem manda na minha vida sou eu sou dono do meu próprio nariz, ninguém tem nada com isso. Essa é a lógica do mundo, a lógica secular, do ímpio. Mas o cristão, aquele que nasceu de novo, que teve uma experiência com Deus, está em busca de aperfeiçoamento, está aberto a ouvir, está aberto a ser confrontado, de modo que a gente vê essa sabedoria muito claramente definida na palavra de Deus. Lá em Provérbios, capítulo 15, 31, Salomão diz o seguinte: quem dá ouvidos à repreensão construtiva terá sua morada no meio dos sábios. Quem rejeita a disciplina despreza a si mesmo, mas o que aceita a repreensão adquire entendimento. O sábio é aquele que ouve e aceita a repreensão, é aquele que se deixa tratar, é aquele que não é prepotente, é aquele que quer aprender todo dia, que tem um coração ensinável. É essa pessoa que está dentro de um progresso na fé. É essa pessoa que enxergava coisas embaçadas e agora está aprendendo a enxergar tudo com nitidez, com clareza. Com a mesma nitidez e clareza que Jesus enxergava, porque está aprendendo a enxergar as coisas pelas lentes do Evangelho. Amém? Segunda aplicação: lute pelo seu progresso na fé. Ninguém que progrediu na fé, ninguém que abandonou pecados, ninguém que tem sido vitorioso na sua caminhada com Deus, ninguém que está andando íntimo de Deus e da presença dEle, chegou a esse ponto acomodado, distraído, displicente, indisciplinado, desmotivado. Não. Quem chegou nesse ponto, chegou porque buscou. Chegou porque entendeu que santificação é algo intencional, é algo que eu preciso estar determinado a fazer. Santifiquem-se, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilhas no meio de vocês. Sejam santos, porque eu sou santo. Entendem que santificação na Bíblia é um imperativo do início ao fim, que tem a ver com uma atitude nossa diante de Deus, em que a gente vai viver em busca de crescer e progredir na nossa fé. Paulo fala assim a Timóteo, veja bem, palavras que são aplicadas a mim e a você também. Medite nessas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres. Fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que te ouvem. Seja disciplinado, dedique-se à palavra. Você tem um ministério, você tem uma missão. Você foi chamado a fazer diferença na vida das pessoas que você está cuidando, pastoreando. E você não vai ser capaz de impactar, de fazer diferença, de ser luz no meio das trevas, se você não estiver sendo disciplinado, se você não estiver meditando nessas coisas, se dedicando a elas, pensando no seu progresso, que tem que ser visto diante de todos. Mas se você estiver nesse progresso, você vai salvar não só você mesmo, mas também aqueles que te ouvem, aqueles que moram com você, aqueles que estão caminhando com você, estudando com você, trabalhando com você, porque vão ver evidentemente, ou evidências, desse progresso bendito na sua vida. Então lute pelo seu progresso. Tem que haver intencionalidade. Não pode ser essa situação de achar que as coisas vão acontecer espontaneamente. Isso não vai acontecer espontaneamente. A santificação é sinergística, ela precisa da tua ação também, da tua busca, da tua dedicação, do teu joelho no chão, da tua confissão, da tua abdicação como ato de fé. É a terceira aplicação: permita ao Espírito fazer de você uma nova criatura. Há pessoas que já deveriam agir como novas criaturas, considerando o tempo que professaram a fé, mas muitas vezes parece que está ainda dando lugar ao velho homem. Deus não quer apenas que você experimente coisas novas na presença dEle. Ele quer que você seja novo, uma nova criatura. Paulo fala assim em Efésios 4, 22, quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos,
a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus em justiça e retidão procedente da verdade. Ele está falando, olha, vocês têm uma natureza velha, uma natureza pecaminosa, e é essa natureza que precisa morrer para dar lugar a uma natureza santa, a uma nova natureza. A lei do Espírito da vida que está nos nossos membros, né, que Paulo fala em Romanos 8, vocês precisam dar lugar à natureza do próprio Espírito Santo que habita o coração de vocês, como novas criaturas, como gente que não consegue mais se acomodar, não consegue mais se conformar com o erro e com aquilo que distancia de Deus. Que Deus nos faça sábios para a gente entender essa mensagem e se ver sempre dentro desse progresso. Tem um Provérbio 4,18 que diz assim: a vereda do justo é como a luz da alvorada, que vai brilhando mais e mais até a plena luz do dia. Assim tem que ser a vida de todo cristão. Não é uma vida perfeita, ainda não chegou lá, mas tem que se ver dentro de um progresso, tem que brilhar cada vez mais, até que finalmente a gente vai estar com o Senhor em glória, com nossos corpos glorificados, e a gente vai vê-lo como a gente também é visto, e a gente vai experimentar a perfeição eternamente na presença de Deus. Amém? Senhor, obrigado pela mensagem do Teu Evangelho, que ao invés de apontar a nossa pequenez, a nossa, Senhor, pecaminosidade e nos fazer desesperançosos, pelo contrário, nos enche de esperança, e a nossa esperança está no Senhor, nessa vida nova que temos no Teu Espírito. Senhor, enche a Tua igreja com o Teu Espírito Santo e capacita-nos a nos ver dentro desse progresso, em que cada vez enxergamos com mais nitidez, cada vez mais deixamos para trás ideias equivocadas, distorcidas de nós próprios, e nos vemos curados, libertos, tratados e prontos para viver como novas criaturas, para a glória e louvor do Teu nome que te pedimos, Jesus. Amém, Pai.